Olá pessoal, sou Jonathan Carvalho, sou estudante de licenciatura em Geografia pelo Centro Universitário Internacional Uninter e venho através desse vídeo divulgar o resultado de uma pesquisa que eu fiz em relação a duas cidades brasileiras, a cidade de Altamira, no Pará, e a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, é a cidade na qual eu nasci e moro. Então, e esses dados foram tirados do site do IBGE, portanto, são dados precisos e seguros, né, e disponíveis a toda a população que se interessem por esses assuntos. Gente, se considerarmos a região que se encontra Altamira, no Pará, sendo a região norte do Brasil, e São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste, é fácil a gente compreender e pensar, né, em que atividades econômicas são feitas, extensão territorial, população, né, estimada, como outros problemas também que a gente tem, né, de violência, fome, problemas sociais que nós encontramos aqui e em Altamira. Pensando nisso, eu trouxe três informações, três comparações entre essas cidades para que a gente possa debater e conversar aqui. A primeira é na cidade de Altamira, no Pará. A área territorial de Altamira, no Pará, é de 159.533,328 km², visto que em São Gonçalo, bem menor, a área total é de 248,160 km². Ou seja, São Gonçalo é uma cidade muito menor do que Altamira, né? Em relação à população de Altamira, nós encontramos 114.594 pessoas, segundo o IBGE. Em São Gonçalo, né, embora seja uma cidade menor, a população é muito maior. Se encontra hoje, né, a estimativa já passou de 1 milhão. Então nós estamos aqui, segundo os últimos dados que nós temos, era de 1.084.839 pessoas. Essas informações que nós temos do IBGE, elas são atualizadas, né? Sempre está nascendo pessoas, sempre nós temos aí uma diferença, né? Pessoas também que vêm morar aqui, então esse número ainda hoje consegue ser muito maior do que isso. A cada momento esse número está aumentando. A densidade demográfica, que é, na geografia, a densidade demográfica, o número de habitantes quadrados, o número de pessoas de habitantes por quilômetros quadrados, em Altamira é de 0,62 habitantes por quilômetros quadrados. Em São Gonçalo, a densidade demográfica é de 4.035,90 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, né, em São Gonçalo nós temos uma cidade muito menor do que Altamira, porém com uma população muito maior, muito mais elevada, né, e, portanto, uma densidade demográfica também muito alta. Isso acarreta em vários problemas sociais, como, por exemplo, violência, em questões do crime. A violência contra a mulher também é uma realidade de São Gonçalo muito existente aqui no nosso meio, né? A morte de jovens nas comunidades, que é uma região super violenta, né? E acaba tendo muitos confrontos com a polícia, onde muitos jovens que não têm envolvimento com o crime acabam sendo mortos, né? Confundidos com traficantes. É uma região onde existem muitas pessoas, né, com problemas sociais, como, por exemplo, falta de recurso, falta de saneamento básico. Então, São Gonçalo, que é uma grande metrópole aqui no Rio de Janeiro, nós temos esses grandes conflitos sociais, né, não diferentes, né, desses não vou dizer que desses mesmos problemas, né, mas dessas mesmas condições, nós temos também Altamira, no Pará, né, onde nós temos também muito índice de violência, né, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós temos também aí pessoas com problemas na área de abuso sexual, prostituição infantil. Então esses dados eles nos mostram que, embora em regiões diferentes de uma mesma nação, de um mesmo país, nós encontramos, né, uma série de conflitos e problemas sociais, né, independente de tamanho de estado, independente até mesmo de visibilidade, né? Na realidade, Altamira, por se encontrar no norte do estado, né, ela acaba sendo ainda que menos explorada, né? Nós já temos aí, da forma correta, né, nós temos aí um grande avanço da questão do crime ambiental, nós temos um grande avanço aí da falta de políticas, né, comprometidas, né, de pessoas que realmente queiram
a transformação de Altamira, a melhoria da qualidade de vida, visto que em São Gonçalo, né, com uma densidade demográfica maior, nós temos esses problemas sociais, como a violência, que é um dos fatores principais aqui, a violência contra a mulher, a violência contra os negros, a violência contra, né, a violência religiosa. Então nós temos esses problemas aqui, essas questões de abusos que nós enfrentamos. Esses são os dados da cidade aqui de São Gonçalo, na qual eu vivo, e de Altamira. Espero que vocês tenham gostado. Até!